Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, domingo 9 de novembro. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos encarnados, pela nossa vida, por esta existência, por termos aberto os olhos mais uma vez. Pedimos a Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo, que esteja conosco a nos ensinar, aos espíritos amigos, nosso anjo guardião, nossos espíritos protetores, que nos inspirem bons pensamentos, boas ações. A nossa Mãe Maria de Nazaré, agradecer pelo amparo de sempre, pelo carinho, pela boa companhia nos momentos difíceis. Pedimos que permaneçam conosco durante esta nossa breve reflexão e para tudo sempre, e que assim seja. Então vamos lá ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir em algum trecho. Aqui. Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o item que nos caiu aqui foi a cólera, de um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Vamos ver o que nos diz este espírito protetor. Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são, e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Consideram-se bem acima dos seus irmãos, seja em conhecimento, seja em posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais de que desfrutam. Vou baixar um pouquinho aqui. Por isso, a menor comparação lhes causa irritação e aborrecimento. E o que acontece? Então, ficam encolerizados. Vamos ver mais uma frase. Procurem a origem desses acessos de demência passageira, que fazem com que se igualem aos brutos, perdendo o sangue frio e a razão. Procurem o porquê de tal orgulho ferido, procurem o porquê de tal proceder e, quase sempre, encontrarão por base o orgulho ferido. É justamente o orgulho ferido que os leva a repelirem, cheios de cólera, os mais sensatos conselhos, até mesmo a impaciência, que tem a sua causa nas contrariedades fúteis, advém da importância que cada um atribui à sua própria personalidade, perante a qual julgam que tudo e que todos devam se curvar. Em sua loucura, o homem colérico volta-se contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acabam destruindo por não lhe obedecerem. Se em tais momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou se acharia um ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer uma tendência que o torna digno de piedade. Bom, nós vamos parar por aqui pelo nosso tempo, mas leia o restante em casa. Faltam dois parágrafos mais para terminar esse item, a cólera, e é muito importante para nós, para o nosso dia a dia, porque é verdade.
como a gente não consegue suportar a comparação. Se ela nos diminui, obviamente, porque se ela nos enaltece, a gente acha ela justíssima. Quando a gente é colocado acima dos outros, aquela comparação é justa, o cenário é perfeito. Agora, se somos colocados abaixo, nós não suportamos. Nós realmente nos desestruturamos. E isso é de uma forma geral. Existirão alguns poucos irmãos nossos reencarnados aqui na Terra, mais adiantados moralmente, que conseguem tolerar essas comparações, mas a grande maioria de nós não tolera. A gente pode fingir com um sorriso que aceita, mas a gente vai para casa e o nosso íntimo está destruído pelo orgulho ferido. E a gente vê como o Evangelho também traz, né, como esse Espírito Protetor traz aqui para nós, que a gente dá sinais disso no dia a dia, quando a gente se incomoda, que aquilo não foi feito da nossa forma, do jeito que a gente pediu, porque muitas vezes as coisas são nossas, estão nossas, e a gente se julga no direito, né, de comandar. Não é que a gente não tenha que falar, dar opiniões, seguir processos, seguir regras, não é disso que se trata. Mas nós bem sabemos do que estamos falando aqui. De pequenas coisas do dia a dia em que, sim, se tivesse no nosso controle, no nosso poder, a gente queria que tudo fosse do nosso jeito. Seríamos cada um de nós um rei ou uma rainha a sermos servidos constantemente. Esta é a nossa vontade mais íntima, a gente sabe que é. A gente já está tentando mudar, a gente já aceitou, mas é difícil. Em alguns momentos é difícil. E que ele fala que quando a gente se deixa levar, a gente fica tão... Né, se a gente conseguisse se olhar de fora, esse Espírito fala, a gente sentiria até pena da gente mesmo, né? Porque a gente vê o quanto a gente se torna ridículo nesses momentos, né? E o quanto a gente se torna inacessível a bons conselhos de encarnados e dos desencarnados, do nosso anjo guardião, dos espíritos protetores, que estão ali tentando nos ajudar a sair daquela vibração, daquele pensamento, mas a gente está tão encolerizado que não consegue escutar. E isso a gente sempre pensa que é algo que acontece de um momento para outro. Não. Vão acontecendo pequenas situações e a gente vai deixando, e a gente vai deixando, e a gente vai deixando. Então que nós sejamos vigilantes nas pequenas coisas, que nós não permitamos que pequenas coisas consigam ir nos conduzindo a esse estado, né? Sejamos vigilantes. Jesus nos ensinou, orai e vigiai. Então é isso. É para um bom conselho para o nosso domingo, né? Para que a gente possa começar essa semana bem vigilantes, né? Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos? Vamos lá, vamos ver. Aqui. Panteísmo. Aqui então está falando sobre uma doutrina e caiu justo numa observação sobre o que é a observação de Allan Kardec sobre o que é a doutrina panteísta. Essa doutrina acredita ser Deus o próprio universo, pelo qual o indivíduo, após sua morte, seria absorvido por este mesmo universo, que significa pan, tudo. Deus seria tudo, né? Então os panteístas acreditam, rapidamente aqui falando, que os panteístas acreditam que Deus é o tudo é Deus, e que quando a gente morre, a gente é absorvido por esse todo, né? Que então seria aqui... Isso não explicaria, por exemplo,
Se nós nos desenvolvemos, nascemos, adquirimos conhecimento, nos desenvolvemos, né, enquanto espírito. Se a gente fosse absorvido pelo todo, obviamente esse todo mudaria, estaria submetido a uma lei de mudança, de progresso. Então essa doutrina não se explica. Também recomendo que quem queira saber mais procure no Livro dos Espíritos, que fala sobre essas doutrinas. Para nós, a gente tem que entender, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, quando a gente vai denominar que Deus é tudo, né? Parar para pensar, Deus é acima do tudo, né? Deus está... Quando a gente não consegue mais imaginar limites, está Deus. É bem complicado, mas Deus não é as coisas, né? Seria colocar Deus num estado muito pequenininho, querer dizer que Deus é tudo. Não, Deus está além, Deus é o criador de tudo. Essa é a diferença básica. Para o panteísmo, Deus é tudo. Para nós espíritas, né, para que estudamos a doutrina espírita, Deus criou tudo, tá bem? Então vamos encerrar a nossa reflexão deste domingo. Quem quiser fluidificar uma água, pegue essa garrafinha. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus mais uma vez esta oportunidade bendita de termos refletido, de estarmos vivos e que hoje, domingo, seja um dia cheio de luz, de bênçãos e que nós possamos encerrar a nossa jornada no final do dia melhores do que acordamos. Permaneçam conosco, espíritos amigos, Mestre Jesus, Mãe Maria de Nazaré, agora e para todo sempre, que assim seja. Tchau, tchau.